noites mal dormidas, a insônia tem a ver com ganho de peso? É o que vamos descobrir a partir de agora aqui no Qualidade de Vida com a doutora Jussara Monareto. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Uma das coisas que pouco se fala, né, sobre a influência da insônia na obesidade. Né? Não é somente porque a pessoa fica mais tempo acordada e daí tem mais oportunidade de comer, né? Mas também porque ocorrem alterações hormonais no momento que a pessoa não está dormindo de maneira adequada, a alteração da produção de hormônios. Né? E essa alteração de produção de hormônios leva ao aumento da fome, diminuição do metabolismo, a pessoa fica com o metabolismo mais lento, ou seja, começa a ganhar peso em função da falta de sono. Né? Uma das grandes dificuldades hoje do mundo moderno é justamente ter muita iluminação. Né? Então, o que a natureza faz quando chega no final da tarde? Ela começa a apagar as luzes. Já prepara o nosso organismo também para isso. Então, prepara o organismo para a gente entrar no sono, que o sono é uma necessidade do nosso corpo para recompor a energia, né? Então, no momento que a gente fica com pequena quantidade de sono, falta energia, o que o corpo diz? Vamos comer. Tá sem energia, vamos comer. Tá cansado, vamos comer. E daí aparece a fome, tá? Então, uma das coisas importantes é a gente saber que dormir é importante. O ideal é dormir entre 6 e 8 horas de sono. Então, os estudos científicos indicam que no momento que tu dorme menos de 6 horas, gera o ganho de peso. Então, o que acontece à noite? Né? À noite é produzido o hormônio do crescimento, né? Que é o hormônio de renovação celular. Quando a pessoa come à noite, ela vai produzir insulina. A insulina tem uma ação contrária ao hormônio do crescimento. Então, ele vai ingerir alimentos, o corpo vai produzir insulina para absorver esses alimentos, e a insulina compete com o hormônio do crescimento, desacelera o metabolismo, aumenta o risco de diabetes, de hipertensão, em função disso. Então, quando a pessoa não dorme bem, há uma diminuição da produção de um hormônio chamado melatonina, que é produzido quando está no escuro, tá? E quando não há esse hormônio, quando existe diminuição desse hormônio, aumenta a grelina, que é o hormônio que é produzido pelo estômago e da fome, e diminui a produção da leptina, que é um hormônio que atua a nível central e que faz o controle dos estoques de gordura. Né? Então, faltando melatonina, começa a dizer, está faltando gordura, está faltando nutrientes, está faltando energia, vamos fazer com que a pessoa coma mais, vai dar mais fome e vai fazer então liberação também da produção da liberação de gordura para dar conta daquele momento. Né? Então ele vai aumentar, são dois hormônios, um que dá fome e o outro aumenta a leptina, que aumenta então a liberação dos estoques, né? E daí a pessoa vai tendendo a ganhar peso. Ou seja, tá? Começou com uma noite mal dormida, manda um recadinho, a engrenagem toda começa a dar problema. Envelhecimento, né? Porque o hormônio do crescimento começa a não ser produzido, não renova as células, maior envelhecimento. Então tem o soninho da beleza, né? E todo mundo fala, né? Isso. É verdade, então. Isso é verdade. Não é mito. O soninho da beleza, então, que é a pessoa dormindo bem, ela vai ter uma qualidade de pele mais bonita, não vai envelhecer tão rápido. Então é importante dormir. A melatonina também tem uma ação antioxidante, então protegendo o organismo, né, no sentido de não haver oxidação ou enferrujamento do organismo, evitando então processos inflamatórios e processos degenerativos. Tá? E que uma pessoa então que sofre de insônia deveria fazer, doutora? Ela é importante primeiro, assim, a maioria tem que buscar por que ela está com insônia, né? Então, a melatonina, ela tem relação também com a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor ligado à depressão. Então, a pessoa que é deprimida, ela tende a ter insônia, né? Então, a partir da serotonina que é produzida a melatonina. Então, 5-hidroxitriptofano, que é uma substância que vai ser utilizada para produzir a serotonina, e a partir da serotonina existem algumas enzimas que vão transformar a serotonina em melatonina. Então,
há um intercâmbio, vamos dizer assim, de melatonina a serotonina. Então a pessoa tendo menos serotonina vai ter mais dificuldade com o sono. Então é importante e vai gerar então depressão, a pessoa fica mais parada e acaba ganhando peso mais fácil, né? Então o sono adequado é importante para a parte hormonal, né? Então ele tem uma função o sono e a vigília, ela tem uma função de produzir determinados hormônios naquele momento, e quando não é produzido aqueles hormônios naquele momento, cortisol, aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, o corpo fica mais estressado, ele fica mais tempo acordado, ele não descansa. Vai gerar cortisol degrada músculo, deixa o metabolismo lento, ganha peso. Então, dormir bem é importante para ter o equilíbrio hormonal, tá? Para fazer com que o metabolismo funcione bem e consiga então reduzir peso. Então, durma bem, que vai ter um peso mais adequado, entendeu? Então, a pessoa, é uma das perguntas que a gente tem que fazer quando se está buscando emagrecer, se a pessoa está dormindo ou não. Então hoje em dia existe melatonina para suplementação no Brasil, graças a Deus, né? Que é uma substância natural, né? E ele é um regulador do sono, ajuda a ter o sono REM, que é o chamado sono, que é o sono profundo, que ajuda no relaxamento efetivo, né? Então a melatonina ajuda. E outra coisa importante para que a gente consiga ter produção de melatonina é apagar a luz, né? Então hoje em dia... A luz, a televisão, né? Que muitas pessoas têm a mania. Então se fala em uma onda de luz que chama luz azul, tá? Que é a luz que realmente degrada a melatonina. Inclusive quando se faz reposição de melatonina, manda apagar a luz, porque se tiver luz ela vai ser degradada. Então existe uma luz chamada azul, né? E que é de 480 nanômetros e que vai então diminuir a produção da melatonina. E que aparelhos, né, do dia a dia a gente encontra na luz LED, né? Nos aparelhos de TV, nos computadores, no smartphone. Então agora está se desenvolvendo algumas películas que ajudam a diminuir essa luz azul, e com isso então ela não afeta, né, essa luz azul no nosso olho, e vai ajudar então deixar o nosso corpo produzir a melatonina, ou evitar que ela seja degradada. No momento que ele faz e a gente está com uma luz muito intensa, vai fazer com que o nosso corpo desmanche a melatonina. Então existem então películas para proteção de tela de smartphone, né, que seria uma alternativa para ajudar, e existem películas para o computador também, então fazendo com que haja então evitar que a gente receba essa irradiação da luz azul de 480 nanômetros, que é o que realmente vai degradar a melatonina, que seria uma das coisas que a gente pode recomendar para a pessoa que gosta de ficar no Face, gosta de ficar no leva o celular pra cama. Isso, daí assim, isso, e às vezes a pessoa nem sabe que isso pode estar afetando o sono, né? Então acha que, tô ansiosa. Não, pode ser que seja da tecnologia e não de outros motivos. Então uma das coisas seria então buscar ou usar menos à noite, né? Que seria o ideal, não usar computador, não usar smartphone à noite, e apagar as luzes. A gente consegue apagar o computador e o smartphone, não tem como tu apagar, porque, então a melhor coisa é colocar então uma película que vai ajudar então a conservar o nosso sono, um pouco. E com isso a gente ter uma vida melhor e o peso também menor, tá? São muitas influências do mundo moderno e o próprio estresse também, né? Sim, a ansiedade. Levando essa insônia. Sim, a ansiedade com certeza é um grande fator, né? Mas às vezes a gente não pensa também na tecnologia, né? A gente não pensa que pode ter influência dessas crianças, né, que ficam muito na frente do computador e acabam tendo dificuldade para dormir, não querem dormir. Por que elas não querem dormir? Meu filho fica com o celular até a hora de dormir, enquanto tu briga muito com ele para afastar o celular.
É só com briga, porque Então, senão às vezes, ele não deixa o tem que celular. pensar, então, usar essa tela e realmente limitar um pouco, porque é importante. Tem que limitar. Porque ele passa, então, a ganhar mais peso e ter maior dificuldade de oxidação, porque a melatonina tem uma ação antioxidante protegendo contra outras doenças. Não, né? e como a doutora falou mesmo, a mente não descansa, né? Tá sempre trabalhando. Isso, exatamente. Tudo isso, né? Tá. E os quilinhos chegando. E nós, graças a Deus, com essas dicas maravilhosas, né? Pra não cair nessa cilada, né? Porque muitas vezes a gente nem sonha porque não consegue dormir, ter uma noite tranquila. Não faz ideia que isso vai influenciando também. A gente só vê os quilinhos chegando, 1 quilo a mais, 2, 3, e o tempo vai passando. Isso. E não se dá conta que a gente dá aquela fugidinha de madrugada, salta a geladeira, fiquem tranquilo. Exatamente. Não sabe porque isso está acontecendo. Isso, evitar de usar muito esses soníferos, né? Então, já que existe uma substância natural que não tem efeitos colaterais importantes, Que é a e melatonina. É a melatonina, que tem vários benefícios, daí se procurar em pesquisas científicas, ele é uma substância que tem muita influência benéfica para a saúde, só que tem que saber usar, né? Ok? Então tem que ser para aquela pessoa adequada, tem a dose certa, não abusar. Mas já está liberada, né? Aqui, já está liberada aqui. E é ótimo porque ele é considerado como se fosse um suplemento nutricional, já que ele é natural, né? Então eu acho que é uma coisa super boa para ser utilizada e evitando usar os soníferos. Claro que dependendo da intensidade, né, se pode utilizar, que é se a pessoa é ansiosa, mas se é pelo próprio envelhecimento, ou se é pelo uso da tecnologia, então pode-se usar uma coisa que funciona muito bem. E mesmo para quem não quer perder peso, não está afim da nossa operação verão, ter uma noite de sono tranquilo, gente, é tudo de bom. Tudo de bom. Todo mundo merece acordar tranquilo, o dia já chega com outro astral, com outra energia, cara. sem cansaço, né? Sinta-se renovado, né? Isso aí. Doutora, para variar, apaixonada pelas dicas, a nossa equipe fica toda assim, ó, babando aqui quando a gente vem gravar com a doutora. A gente realmente curte muito, doutora Jussara. É um prazer também. Para nós também. Muito obrigada.